Vamos ouvir a história das estrelas de hoje, do dia 23 de junho de 2025. Versão final adaptada com refinamento de estilo. Olá, minha querida estrela. Seja muito bem-vinda ao Astro do Dia, esse cantinho aconchegante onde o coração encontra o céu. Aqui é um refúgio suave, onde todos os dias nos conectamos em silêncio com a sabedoria do universo. Eu sou a sua astróloga, sua companheira de jornada aqui no Astro do Dia, e venho compartilhar com você diariamente os recadinhos gentis que o céu nos envia com tanto carinho. As estrelas continuam a nos sussurrar palavras calmas e serenas. Neste instante, convido você a abrir o coração e escutar com atenção o que o universo deseja lhe dizer. A luz que vive em você pode sim voltar a brilhar com ternura. Já preparou sua xícara de chá bem quentinha? Feche os olhos por um breve momento, respire bem fundo e sinta o abraço leve do cosmos envolvendo este instante precioso. Este momento é só seu, um presente delicado do universo para o seu coração. Agora vamos caminhar bem devagar até os recadinhos que as estrelas nos deixaram hoje. E se quiser, compartilhe um pequeno gesto de gratidão nos comentários, como "Obrigada, Universo" ou "Obrigada, Estrelas". Essas palavras simples criam uma ponte ainda mais linda entre o seu coração e o céu. E minha estrela radiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das estrelas. O seu carinho chega até mim como uma estrela suave que brilha no vasto céu da noite. Olá, meu amor. Respira fundo comigo. Sente esse ar que embala a manhã de hoje, porque a energia está dançando sutilmente dentro e fora da gente. Hoje é 23 de junho de 2025 e a lua está em Gêmeos, trazendo um convite silencioso para a leveza nos pensamentos e flexibilidade nos sentimentos. É como se o universo sussurrasse para a gente. Permita-se mudar de ideia, abrir janelas no peito, olhar para dentro e para fora com mais doçura. O sol, por sua vez, ainda repousa em Câncer, iluminando lembranças, desejos de pertencimento e aquela necessidade gostosa de cuidar e ser cuidado. Sabe aquela conversa despretensiosa, aquele carinho inesperado? Hoje tudo isso ganha um valor ainda mais profundo. Nas entrelinhas das relações, Marte e Saturno se estranham e pode ser fácil esbarrar em pequenos choques de vontade, mas nada que um toque de empatia não amacie. Sinto que os encontros, por mais casuais que sejam, têm potencial para revelar detalhes de afeto, pequenas pistas de novos afetos ou antigos laços que se reinventam. É dia para estar aberto. Ouça quem você ama, mas escute também o que seu coração sussurra no silêncio do cotidiano. Permita-se sentir, sonhar, trocar palavras doces. O céu de hoje é, antes de tudo, um convite ao diálogo e à ternura. Que seja leve, que seja sincero, que seja vivo, sempre com o coração em movimento. Áries, hoje, os 5 sentimentos que mais percebo para você são alegria, curiosidade, carinho, expectativa e impaciência. Hoje, sabe, o universo parece te convidar a abrir espaço dentro do peito e respirar novas ideias. Tem uma leveza especial no ar, mas como sempre para quem é de Áries, existe aquela vontade de marcar presença, de agir. Só que hoje a energia pede mais diálogo, troca e menos pressa nos julgamentos. Nas relações, seja no amor ou em família, pequenos gestos de carinho ganham uma importância diferente, quase como se viessem com um brilho de novidade. Ao mesmo tempo, pode rolar aquela ansiedade de querer que tudo se resolva logo ou que a resposta venha na hora. Mas é dia de lembrar que profundidade se constrói devagar. À medida que você permite a conversa fluir, escuta não só palavras, mas o que vibra por detrás delas. Sabe aquela mensagem inesperada? Aquela conversa sem compromisso? Hoje, tudo isso pode ser um sinal de abertura, de afeto novo surgindo ou antigos vínculos se renovando. Se pintar alguma discordância, tenta acolher com mais escuta, menos defesa.
O mais bonito do céu de hoje é essa chance de refrescar o coração, lembrando que mesmo nos desencontros, pode ter uma ternura escondida esperando para ser sentida. Hoje, tente trocar mensagens doces com alguém que você gosta. Uma palavra leve já pode transformar o clima. Não precisa correr. Algumas conexões florescem no tempo certo. Basta deixar o coração respirar. Touro, vamos começar a leitura do seu astral de hoje. 5 palavras que traduzem a energia de hoje: cuidado, acolhimento, troca, flexibilidade, resistência. Olha, hoje é aquele dia que pede calma e escuta, sabe? Tem uma vontade de ficar perto de quem faz bem, de cultivar um cantinho seguro, seja em casa, numa conversa gostosa ou num gesto de carinho quase despretensioso. Existe sim um calor diferente rodando, capaz de acalmar o coração e suavizar até aquela cobrança interna que a gente costuma sentir. O mundo lá fora pode até parecer um tantinho bagunçado, mas tem esse chamado delicado para suavizar as próprias exigências e permitir que a vida surpreenda aos poucos. Se por um lado surge a necessidade de certezas, por outro, o céu de hoje sussurra para você. Experimente mudar um pouco de perspectiva, mesmo que devagar. Deixe os sentimentos circularem. É um ótimo momento para ouvir com real interesse alguém que você ama, ou para abrir o peito e permitir um carinho novo florescer. Lembra que o afeto se esconde nos detalhes. Touro num elogio simples, num bilhete esquecido, num sorriso de manhã cedinho. Mas não se assuste se sentir um pouco resistente a mudanças. Se acolhe também nessa hora. Nem sempre é tempo de romper, às vezes basta se permitir sentir. Hoje, se puder, valorize um pequeno cuidado consigo. Sirva seu café ou chá favorito com todo carinho, só para você. Quando você se respeita, o mundo inteiro aprende como deve te tratar. Gêmeos, vamos começar sua leitura de hoje. Hoje as palavras que dançam mais forte para você são leveza, diálogo, curiosidade, mudança, dispersão. Gêmeos, hoje é dia de respirar fundo e perceber como tudo está mais leve, sabe? Tem uma sensação gostosa de que as ideias estão circulando, como se novas possibilidades se abrissem só de olhar para o lado diferente. O mundo te convida a falar, escutar, aprender, quase como se aquelas conversas mais soltas e espontâneas fossem pequenas portas para o afeto crescer. Tem hora que, com tanta coisa acontecendo, bate uma certa dispersão e é fácil perder o fio. Mas olha, não se cobre tanto não, essa energia de movimento também traz encontros inesperados, revelando detalhes carinhosos até nas trocas mais simples. Se pintou dúvida sobre alguém, aposte no diálogo doce, sem medo de mudar de opinião no meio do caminho. Hoje, vale abrir mão do controle, experimentar a leveza nos sentimentos e permitir que laços, novos e antigos, sejam redesenhados de acordo com o momento. Vínculos profundos podem surgir onde você menos espera, desde que você escute o outro e a si mesma com um coração desarmado. Não force nenhum passo, tem beleza até nos silêncios em meio ao barulho. Se sentir que o pensamento está acelerado, fecha os olhos por um instante e faz uma pergunta para você mesma. Aquilo que realmente importa costuma vir numa brisa suave. Ouvir de verdade é também uma forma de amar. Câncer, a energia de hoje tá assim, ó. Acolhimento, memórias, troca, mudança, melancolia. Hoje é aquele dia que o coração fica um pouquinho mais sensível, sabe? Tem uma nostalgia no ar, como se algumas lembranças resolvessem visitar a gente durante o café da manhã. Vem um desejo gostoso de se sentir perto de quem importa, até nas conversas mais simples. Sinto que para quem é de Câncer, essa necessidade de cuidar e ser cuidado fica ainda mais evidente. O ambiente pede abraço, compreensão, aquela escuta paciente. Só que no meio disso tudo, a vida pode jogar alguma palavra atravessada ou um pequeno desencontro de vontades. É natural. Tem energia pedindo mudança, adaptação, como se fosse necessário abrir uma janela interna e deixar a brisa passar. É importante prestar atenção nas entrelinhas dos gestos, nos silêncios também, porque eles contam histórias.
Quem tá perto pode te surpreender, seja com um carinho inesperado, seja relembrando o afeto antigo que ressurge de leve. Dá para perceber, os laços, mesmo antigos, se reinventam com uma conversa verdadeira ou um toque de gentileza. Amor, família, aquelas relações de casa, tudo isso hoje fala mais alto, pedindo delicadeza e entrega, mas também um certo desapego ao passado, caso ele pese demais. E olha, Câncer, nem tudo precisa ser resolvido agora. Só de sentir, já é caminho. Permita-se viver devagar e acolher o que vier, sem pressa de entender tudo na hora. Seu coração sabe aonde voltar quando sente saudade. Escuta esse chamado com carinho. Leão, vamos lá. Leão, seu horóscopo começa agora. As 5 palavras da energia do dia são acolhimento, brilho, espontaneidade, conversas, insegurança. Hoje o dia amanhece com uma vontade de mostrar quem você é, mas num tom mais leve, sabe? É como se o coração pedisse espaço para brilhar sem precisar forçar nada, só sendo você mesmo. Tem uma energia gostosa de acolhimento no ar, aquele calor que vem das pequenas demonstrações de carinho, de uma conversa sincera ou até de um sorriso trocado sem motivo. O ambiente está favorável para se expressar, para contar seus desejos, mas, ao mesmo tempo, existe uma sutileza pedindo para ouvir o outro também. Às vezes, aquela insegurança espreita no fundo, trazendo dúvidas sobre o seu lugar ou seu valor nas relações. Só que o segredo, hoje, é não se cobrar tanto. Em família ou no amor, tudo que parte do coração vem com mais verdade. Se sentir que alguém não entende seu momento, tenta explicar com calma, sem dramatizar. O céu do dia convida a honestidade doce, aquela que aproxima, sem ferir. Então, observa se não está esperando reconhecimento onde não precisa. E valoriza as trocas que realmente importam. Minha dica prática de hoje: antes de buscar destaque, pergunte se do que você realmente precisa nesse momento. Conselho emocional: seu brilho é imenso, mas a luz mais bonita é aquela que você escolhe acender dentro de si. Virgem, vamos começar a leitura de hoje. A energia de hoje para Virgem está reunida em 5 palavras: acolhimento, diálogo, leveza, dúvida, inquietação. Hoje sinto que o dia pede um cuidado mais gentil com os detalhes do cotidiano, sabe? Parece que o universo está sempre sussurrando para a gente olhar para dentro, mas também se permitir conversar sobre o que a gente sente, sem tanto peso. Tem um clima de leveza no ar, mas ao mesmo tempo, aquele toque de dúvida principalmente sobre o que faz sentido manter perto. Dá para notar que certos questionamentos aparecem na rotina, surgem na correria de compromissos ou naquele encontro casual com alguém especial. Aliás, os relacionamentos ganham um brilho diferente agora, como se cada palavra trocada pudesse ser um convite para construir uma intimidade nova, leve, sem pressa. O dia não é sobre cobranças, é sobre permitir-se experimentar, sentindo esse acolhimento suave mesmo nas conversas mais simples. Talvez um mal-entendido pinte por aí ou uma inquietação bata na porta, mas nada que um pouco de empatia e escuta real não possam transformar. No fundo, tudo gira em torno de encontrar esse espaço macio dentro de si, onde o autocuidado e a delicadeza nos laços trazem o verdadeiro sentido das pequenas felicidades. Tenta ser mais flexível consigo mesma hoje, especialmente com o que não saiu como planejado. Onde houver dúvida ou inquietação, aposta numa palavra doce para si mesma primeiro. Libra, as 5 palavras da energia de hoje são leveza, ternura, escuta, dúvida, hesitação. Sabe aquele dia que parece feito só para te lembrar de quanto as relações importam? Hoje, a energia vem te convidando a suavizar o olhar. Sabe, tá tudo mais fluido, mas cheio de nuance, tem aquelas vontades de troca, pequenos gestos de afeto e aquela necessidade gostosa de se sentir pertencendo a algum lugar ou a alguém. É dia onde as conversas contam muito mais do que aparentam e, às vezes, um olhar carinhoso vale mais do que 1000 palavras soltas no ar. Mas junto desse fluxo, sinto também uma pontinha de incerteza, pequenas dúvidas internas que podem aparecer quando a cabeça quer ir para um lado, mas o coração insiste em chamar para o outro.
Quem tem par pode esperar diálogos mais francos e abraços cheios de intenção. Para quem está solteira, aquele clima está no ar. Encontros inesperados, sorrisos que mexem, mas tudo pede calma. Sem pressa de definir nada. Tem espaço para sonhar, mas também para hesitar, repensar, se dar colo antes de buscar no outro. Trabalho e dinheiro entram no fluxo, mas com atenção, cuidado para não decidir tudo no impulso. Hoje é dia para sentir, digerir, trocar e principalmente escutar a si mesma e quem te faz bem. Minha dica do dia é: permita-se conversar sem pressa, ouvindo de verdade o que o outro e você sente. Nem toda indecisão é sinal de fraqueza. Às vezes, é só o coração pedindo para ser ouvido no próprio tempo. Escorpião, seu horóscopo começa agora. A energia do dia gira em torno de troca afetuosa, curiosidade, acolhimento, flexibilidade, pensãozinha. Hoje é daqueles dias, sabe, em que tudo parece querer te mostrar novas nuances dos seus próprios sentimentos. Eu sinto uma leveza diferente flutuando por dentro, principalmente quando você se permite ficar aberta para ouvir e ser ouvida. Tem um ar curioso, como se tivesse vontade de descobrir o outro lado das histórias e perceber pequenos gestos que antes talvez passassem batido. No fundo, é um convite para se acolher mais e também para notar o que o outro te oferece, até nas falas mais simples. Só que assim, às vezes bate aquela tensãozinha, né? Vêm as vontades, vêm as diferenças, pode rolar um choque de desejos com alguém próximo. Mas olha, hoje essa energia pede calma, respira, avalia, não se apresse. Se você sentir que existe algo não dito entre você e quem gosta, talvez seja a hora de um papo franco, mas também delicado. No amor, pode brotar aquela vontade de revisitar memórias bonitas ou, quem sabe, abrir espaço para uma conversa doce, daquelas que aquecem o coração. E para quem pensa em dinheiro, a dica é prestar atenção nas trocas. Generosidade gera retorno, viu? Se cuidar e cuidar de quem está do lado, alimenta seu caminho, tudo no tempo certo. Passo a passo. Experimente dar bom dia de um jeito diferente para alguém hoje, só para ver o que volta do universo. Nem sempre é preciso resolver. Às vezes, sentir já é o bastante. Sagitário, o horóscopo de hoje começa assim. As 5 palavras da energia do dia são alegria, conversa, abertura, lembrança e inquietação. Hoje, sinto que a energia nascendo para você é de leveza nos pensamentos, sabe? Parece que tudo convida para trocar palavras, escutar histórias e deixar o coração fluir, sem grandes cobranças. Gêmeos soprando na lua te chama para sair um pouco da rotina, topar uma conversa sem roteiro ou até rir de coisas simples que aparecem pelo caminho. E como o sol ainda ilumina as emoções lá do fundo, às vezes vem essa saudade gostosa ou aquela vontade de reencontrar alguém que traz conforto ao peito. Também tem essa inquietação, aquele friozinho que faz a gente buscar movimento, como se tivesse sempre um novo horizonte esperando. Mas olha, não precisa resolver tudo hoje. Tá tudo bem sentir saudade ou até um pouquinho de incerteza sobre o rumo das coisas, principalmente nos assuntos de amor ou em algo familiar. O clima do dia pede escuta mais do que conselho, presença mais do que respostas. Abre espaço para o diálogo, permita que laços se renovem ou que um carinho simples faça diferença. O destino hoje está nos detalhes, na sintonia das palavras e na delicadeza do olhar que troca. Experimente ligar para quem você sente falta, mesmo sem motivo especial. Lembre, acolher a própria dúvida já é um passo para abrir novos caminhos no coração. Capricórnio. Hoje, o clima para Capricórnio é feito de acolhimento, atenção, diálogo, dúvida, rigidez. Olha, hoje está muito sobre prestar atenção nas sutilezas dos encontros. Aquele olhar mais demorado, uma mensagem que chega sem motivo aparente, pequenas gentilezas, tudo isso dá uma aquecida no coração, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa energia pede para a gente ser realista com nossos limites. Você pode sentir uma vontade enorme de cuidar de quem ama e proteger quem faz parte do seu mundo. Mas pode surgir aquela sensação de dúvida ali, mesmo que seja só um pouquinho.
fica fácil escorregar para uma rigidez nas respostas, como se, para não perder o controle, você fechasse um pouco as portas do peito. Só que, bem no fundo, há um convite para suavizar, conversar com mais afeto, explicar melhor o que está sentindo e deixar que as pessoas cheguem mais perto, sem tanto medo de perder o compasso da rotina. No amor, pequenos gestos significam muito hoje, e aquela conversa sincera pode reacender algo gostoso ou trazer paz para o coração. Com a família, que tal ouvir sem tentar arrumar tudo de uma vez? Às vezes, só escutar já transforma. Permita-se pedir ajuda ou simplesmente compartilhar um pensamento que te pesa. Ser forte, hoje, também é ser suave consigo mesma. Aquário, vou começar te contando a energia de hoje. As 5 palavras que estão dançando por aí são leveza, curiosidade, conexão, rotina, impaciência. Olha, hoje tem aquela sensação de vento circulando, sabe? Aquele frescor mental que convida a trocar ideias, conversar, experimentar um pouquinho de cada emoção sem se prender a nenhuma. O dia está todo aberto para encontros inesperados, trocas mais leves e aquela vontade de buscar novidade no que já é familiar. Mas, ao mesmo tempo, a rotina pode dar aquela cutucada sutil, um lembrete de que algumas coisas precisam ser cuidadas antes que a mente voe longe demais. E, claro, pode bater uma impaciência com quem não acompanha teu ritmo ou questiona tuas ideias. No meio disso tudo, o segredo está em relaxar as expectativas e usar a tua criatividade, especialmente nas relações. Se surgir uma mensagem inesperada de alguém especial ou um convite para sair da mesmice, se permita dizer sim. O importante hoje é se abrir, mas sem perder a leveza. Quando perceber algum bloqueio ou ruído na comunicação, respira. Isso passa, viu? No amor, um olhar diferente pode trazer surpresa boa. E na família, às vezes só o teu silêncio atento já faz diferença. Antes de se envolver numa conversa difícil, respira profundo e escuta com o coração, não só com a cabeça. Se permitir sentir leveza, já é metade do caminho para viver o dia mais feliz. Peixes, vamos começar seu horóscopo de hoje. As 5 palavras da energia do dia são acolhimento, leveza, cuidado, dúvida, dispersão. Hoje sinto uma aura de acolhimento envolvendo tudo, como se o mundo pedisse abrigo e carinho, mas de um jeito suave, sem pesar. Sabe quando a gente acorda meio flutuando entre sonhos e realidade? É essa sensação de leveza que colore o ar, iluminando o cotidiano com um certo brilho quieto. O cuidado está rondando, aquela vontade boa de cuidar de quem a gente ama, de preparar um café quentinho, de enviar mensagem perguntando se o outro chegou bem. Só que junto disso pode aparecer uma dúvida sutil, uma vontade de entender se você também está recebendo esse afeto de volta. Tem uma nuvem de dispersão por perto, às vezes desviando nossos pensamentos, fazendo com que algo importante escape entre os dedos. Mas sabe, hoje não é dia de se cobrar grandes respostas. É tempo de ouvir o que flui dentro, de aceitar que nem tudo precisa ficar muito claro agora. No amor, um gesto delicado pode tocar fundo. Na família, um olhar silencioso vale mais que conselhos. Se algo não estiver dito, permita que o silêncio ajude a traduzir o sentimento. Vai devagar. Pequenas manifestações de amor têm muito espaço para florescer hoje. Mesmo nas conversas mais simples ou nos reencontros do acaso, tire uns minutos para notar como você fala com você mesma. Seja gentil até nos pensamentos. O coração também precisa de colo, assim como a gente. E assim, queridas, seguimos para o encerramento de nosso encontro sob as estrelas. Hoje, as emoções nos guiaram por caminhos de autodescoberta e compaixão. Que você possa levar essas reflexões ao coração e deixar que elas floresçam. Se hoje não foi sobre grandes respostas, talvez tenha sido sobre escutar melhor seu coração. Até a próxima, com carinho e luz.